Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar juntos, não é? Cultuando a Deus, conversando a respeito da palavra de Deus, a respeito da revelação de Deus e que a gente encontra dentro de alguns limites, porque Deus usou pessoas, a gente encontra com alguns limites no texto bíblico. E aí a gente precisa, por Jesus, identificar o que seja revelação ou não, né? Aí tem que aproveitar aquelas palavras de Jesus quando ele diz: viste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo isso, isso e isso, né? Quer dizer, eles entenderam aquilo da revelação de Deus, mas eu digo a vocês que a revelação de Deus ensina, orienta isso, assim, 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 né? Então, precisamos estar sempre atentos a isto. Não é porque está no texto que é a revelação, tá? Precisamos entender exatamente com Jesus o que é, não é, revelação, o que é que está orientando a respeito da revelação, ou o que faz parte do entendimento do escritor sobre a revelação, tá bom? E aí a gente vai para o Salmo 119. No Salmo 119, a gente tem aqui o versículo 162. A Bíblia diz assim: regozijo-me com a tua palavra, como quem acha grande tesouro valioso. Eu, Senhor Deus, me alegro muito com a tua palavra, como quem acha um grande tesouro, muito valoroso, né, para minha vida. E, enfim, com muito valor eu encontro esse tesouro. A paráfrase terapêutica diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça e por seu Espírito ajudador, tem nos feito perceber o grande tesouro valioso que é a sua palavra amorosa para com todas as pessoas. E isto tem nos dado muito regozijo em todas as circunstâncias. Quanto mais a gente tira o foco das orientações de Deus, não é? da sua palavra, das suas ordens, das suas vontades, quanto mais a gente tira, né, a visão de que aquilo é porque um Deus intransigente está colocando, quanto mais a gente tira essa visão, né, e coloca no bem que aquela orientação está sendo dada para nós, mais a gente vai encontrar virtudes em cada uma dessas orientações divinas. E aí seremos mais gratos e seremos mais prontos para que o Espírito nos leve a obedecer essas orientações. Tá bom? Então, é isso que o salmista está chamando a atenção, né, nesse texto, no versículo 162. Vamos conversar aqui sobre, né, o nosso culto terapêutico. E uma maneira da gente ter esse culto terapêutico, a partir, inclusive, de um texto como esse que acabamos de ler, né, é quando a gente compreende, né, a gente vai em busca de entender melhor a respeito do amor de Deus. Então, no que chamamos a atenção hoje sobre o nosso culto terapêutico saudável, não é? É o seguinte:
são afirmativas que mostram que entendemos muito pouco sobre o amor de Deus. A gente compreende muito pouco, a gente ainda é muito levado a usar as bússolas, né? As bússolas dos nossos preconceitos, das nossas limitações, dos nossos defeitos, e é isso que a gente tem chamado a atenção, inclusive em relação aos escritores bíblicos, né? É quando Paulo sabiamente fala sobre a letra mata e o espírito vivifica. A letra é aquela parte humana, é o que os homens entenderam da revelação de Deus. E o espírito é exatamente a própria revelação. E aí a gente está lá no texto bíblico repleto da letra, né? Repleto da presença dos preconceitos e intolerâncias dos homens, e que por muitos séculos a gente, os seres humanos, já sem precisar disso, a gente já faria mesmo, ainda mais com a ajuda desse entendimento teológico que tomou conta da história, né, do cristianismo, a ideia de que aquilo que os escritores escreveram era exatamente aquilo que Deus pensa ou pensava em cada uma das épocas, né? Então a gente vai compreendendo sempre por Jesus que ali está a presença de todas as limitações dos homens, e não de Deus, mas dos homens, né? De quem escreveu. E aí o que a gente lembra aqui é o seguinte: no Novo Testamento, por exemplo, os apóstolos entenderem que o evangelho era um puxadinho do judaísmo, né? O cristianismo, a nova religião, aquilo que Jesus criou, os apóstolos acreditavam, na maioria deles, e em vários momentos, que aquilo era um puxadinho do judaísmo. Era uma sequência, era uma continuação, era um melhoramento do judaísmo, quando não é. O apóstolo Paulo, não é, foi nisto. Entre outras coisas, ele foi perfeito, ele compreendeu perfeitamente. Judaísmo era uma coisa e o cristianismo era outra. O cristão não precisa passar por judaísmo, não precisa beber do judaísmo. A única coisa que ele precisa é do novo nascimento. Tá? Mas os apóstolos tiveram problemas sérios com isso, né? Por que houve o primeiro concílio ali em Jerusalém? Chamaram Paulo, vem cá, nós estamos escutando o que você está falando por aí, né? Que basta crer em Cristo, basta ter Jesus para ser salvo. Que negócio é esse? Não, tem que praticar, tem que se envolver, tem que repetir aquilo que o judaísmo crê. E aí, nas discussões, não é? Nas discussões que houveram, então Paulo, por fim, houve um certo avanço naquele concílio ali em Jerusalém, mais ou menos ano 48, 49 depois de Cristo, né? E aí chegaram à conclusão: tudo bem, a gente vai liberar. Só a única coisa que deve ser impedida, deve ser proibida. Olha, então ainda estavam agarrados, né, aquelas coisas. A única coisa que vamos exigir é que os gentios não precisam praticar o judaísmo, mas não podem. Olha só a cabeça, não é a cabeça deles, é a cabeça nossa. Nossa, né? Então, que os gentios não comam mais sangue de animais que foram sacrificados, ou de animais, não comam mais sangue de animais. Meu Deus, olha só a cabeça da gente em relação ao amor de Deus. Estamos longe, né, de compreender esse amor. O negócio de comer sangue de animal, no entendimento dos apóstolos, era algo que impedia aquelas pessoas de serem, né, agradáveis a Deus. Veja só como a gente se agarra, não é, a um monte de tranqueiras que colocam nas costas da gente. Enchem a cabeça da gente de preconceitos, de intolerâncias, de prepotências, de exigências sem sentido, e a gente fica com dificuldade. Não, alguma coisa tem que segurar, alguma coisa tem que se manter.
né? Na verdade, não estamos preocupados, né, com o amor de Deus e a salvação de pessoas. Estamos preocupados, muitas vezes, com aquilo que a gente cria e temos dificuldade de abrir mão. Tá bom? Então, essa experiência dos apóstolos, né? Achar que o evangelho era um puxadinho do judaísmo, era uma extensão melhorada do judaísmo, e isso mostra o quanto eles e nós ainda temos muito disto. Eu ainda vejo muito cristão babando com o negócio de Israel, babando com o negócio de judaísmo. Entendeu? O quanto nós ainda estamos longe, muito longe, de conhecer a respeito do amor de Deus. Estamos ainda naquele amor egoísta, não é? É somente nós, é somente eu, é somente meu grupo, é somente, enfim, não entendemos, não estamos longe, muito longe de conhecer e de compreender esse amor de Deus para com todas as pessoas, sem exceção nenhuma, tá bom? Muito bem. A gente vai também lembrar agora a respeito do dia de hoje. Vamos aqui para o Facebook. Eu queria só lembrar essa imagem que está atrás de mim. Ela lembra, estamos no janeiro, estamos vendo algumas coisas do livro de Gênesis, né? E isso aí atrás mostra a corrupção, né? Que o texto coloca que na continuação da formação, da criação dos homens, das novas gerações, então o que Moisés entendeu como sendo momentos da corrupção dos seres humanos e indo contrários à vontade de Deus, né? E em alguns momentos até colocando que Deus tinha decepção com aquilo que estava acontecendo, a ponto de Moisés dizer o seguinte: veja só, o quanto, né, a gente não conhece muito Deus, né? Moisés dizendo, e Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Ora, mas como é que pode se arrepender se ele já sabia com antecedência? Não é somente ter conhecimento, não. Ele sabia com profundidade tudo o que haveria de acontecer, porque ele é onisciente. Então, como pode se arrepender, né, se ele já conhecia tudo isso? E ele sabia, se é que ele se arrependeu, ele sabia que iria se arrepender. Então não tem sentido, né? Quem é onisciente não tem porquê, não tem como se arrepender, porque ele sabia exatamente tudo que haveria de acontecer. E se ele continuou, é porque ele sabia que deveria continuar. Entendeu? Então, aí vai entrar a ideia, a letra, né? Aí Moisés, na letra dele, ele diz, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não tem arrependimento, né? Deus não se arrepende. Inclusive, lá no livro de Números, escrito alguns anos depois, Moisés, se é que foi Moisés que escreveu, né? Moisés, ele diz, Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Ué, Moisés, se arrependeu ou não se arrepende? Né? Então, é coisa mesmo do ser humano, é coisa do homem, entendeu? É coisa... Eu não posso criticá-lo, reclamar, porque eu seria a mesma coisa, com os mesmos defeitos, as mesmas limitações, os mesmos preconceitos. E Deus, né, apesar das limitações de Moisés, ainda usando Moisés para a glória dele. Apesar das minhas limitações, me usando para a glória dele. Né? Então não tem nem como criticar Moisés, porque estamos no mesmo barco. Né? No mesmo barco. Então aqui está falando, né, dessa questão dos apóstolos e o arrependimento de Deus e etc. Tá bom? Bom, estamos indo para o Facebook, né? Vamos ver aqui o Facebook. No Facebook, a gente tem o seguinte. Vamos começar aqui pelo culto, não é? O culto que nós estamos realizando agora. Então vamos ver aqui. Aqui, cadê o culto? Aqui está o culto de hoje, que nós já estamos realizando, né?
E já temos aqui a curtida da irmã Ivete Espíndola e da irmã Maria Arideia, né? Essas duas anjas, não é, de sempre. E aqui tem os bons dias delas, né? Muito bem. Aqui tem o dia da terça-feira. Então vamos ver aqui, terça-feira, o que é esse dia, né? Dia 11 de janeiro, já sabemos que o mês é o mês branco e mês roxo, né? Branco pela saúde mental, voltado para a questão da saúde mental, e o mês roxo pela atenção, prevenção e tratamento da hanseníase, tá? A lepra, tá? Hoje, 11 de janeiro, é dia do controle da poluição por agrotóxicos. Quer dizer, isso é que está na teoria, né? Nos 2 últimos anos, o que teve de veneno que foi permitido ser usado, né, no agronegócio é uma coisa do cão, né? Quer dizer, é gente que está preocupado com o dinheiro e não com o prejuízo da saúde de quem vai comprar aquele negócio, aquele veneno lá deles, né? Então, é uma falta de respeito grande com o ser humano. Mas hoje é o dia de se pensar sobre o controle dessa poluição. É Dia Nacional do Novo Código Civil, né? Em 2002. Então, é o dia da promulgação, né, do novo Código Civil. E Dia Internacional do Obrigado. Né? Parece uma palavra simples, mas é uma palavra que carrega muita emoção, muito valor, né, para as pessoas que falam, tá? Tem respostas positivas quem usa muito essa palavra, e também as pessoas que escutam, tá bom? Todo mundo sai ganhando com elas. Aqui nessa lista tem aqui, olha, o link que vai levar para informações várias informações sobre esse dia. Aqui tem para fazer a vida melhor e, por último, cá no final tem um testemunho. Descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo para com os preconceitos. Descubra seus preconceitos, né? Os preconceitos que você tem. E são muitos, eu tenho, todos nós temos muitos ainda, né? E são preconceitos que percebemos e preconceitos que nós não percebemos, mas temos, porque a gente recebe essa herança, né, de família, da escola, na convivência social. A gente tem muito preconceito, muito, né? E demonstramos isso muito claramente. Então, que a gente possa estar anotando alguns deles e buscando nos salvar, porque não é prejudicial só para as vítimas, não. É prejudicial para todos, tá? Então, descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo aos preconceitos que você, com certeza, tem. Vamos falar sobre ceia do Senhor? Vamos lembrar aqui algum aspecto sobre ceia do Senhor. Muito bem. Ceia do Senhor não é uma questão de opção, mas é uma questão de obediência, tá? Vamos falar sobre ela. Considerações sobre a ceia. Primeiro, a ceia enfatiza a encarnação e a morte vicária de Jesus. Ela não enfatiza nenhuma outra coisa a não ser isso, tá? Tem gente que usa para assustar as pessoas, amedrontar as pessoas, né? Deus vai castigar, Deus isso, Deus aquilo. Não. A única pretensão da celebração da ceia é memorizar, enfatizar, né, a respeito da encarnação. Deus veio ao mundo e a morte vicária, Deus morreu na cruz em meu lugar, pagou os meus pecados. Segundo, o pão relembra a vinda de Jesus ao mundo. Ele aceitou determinação do plano da graça, né? A graça instituía que ele deveria vir ao mundo e que, como maneira de nos alcançar, nos abençoar e nos salvar. E ele aceitou, ele topou isso,
né? Terceiro, o vinho relembra a morte dele pelos arrependidos. Ele aceitou as consequências da sua vinda. Então, o projeto da salvação estabeleceu que o melhor plano era ele vir ao mundo, não é? Tornar-se homem, estar conosco, pregar entre nós e isso levaria a morrer na cruz, né? A morrer na cruz. Eu gosto sempre de lembrar que são dois sofrimentos que ele teve. Um é o sofrimento físico, não é? Ele morreu como homem, ele morreu numa cruz, ele pagou aquele preço. Realmente ele sofreu na cruz, como todos aqueles que morriam com aquele tipo de morte. Mas houve também o sofrimento espiritual, que ele é o que ele diz: passa de mim esse cálice. Cálice aí é no sentido o que lá no versículo 36 do capítulo 3 fala de João, né? É o cálice da ira de Deus. Ira quer dizer condenação. A condenação, só a minha, já era um sofrimento grande para Jesus. Só a minha, né? Mas ele tomou o cálice, né? Aquele cálice que ele pedia para não tomar, aquele cálice era da condenação de todos que ele estava assumindo, né? A morte lá na cruz. Tá bom? Então, esse é a visão, né? Dessa morte de cruz que ele teve. 4. Vinda e morte aceitas por amor a todas as pessoas, inclusive aos que rejeitariam e rejeitaram, né? Essa salvação por ele. A ceia simboliza certeza de perdão e salvação. Agora aqui uma observação. Ceia não é o dia. Não é um determinado dia, não é? Não é o ritual, não é o pão, não é o vinho, não é a presença da pessoa estar numa celebração. Ceia é o memorial, é o que tudo isto deve lembrar, tudo que nós falamos aqui deve lembrar na ceia. Ceia é realimentar-se do grande e incompreensível amor de Deus para com todo mundo, sem exceção, a ponto de deixar o ser Deus e tornar-se homem, obediente até a morte vicária na cruz por todas as pessoas, mas que só faz efeito salvador, né, nas pessoas que passam pelo novo nascimento. Tá? Então a ceia é esse relembrar. O que estamos fazendo agora é celebrando a ceia, porque esta é a ceia. É quando nos realimentamos com o que ela nos lembra, com o que ela nos reporta, né, nesse amor de Deus. Tá bom? Então, quando eu creio que a ceia em si é eu tomar o cálice, isso é a ceia? Não, isso aí não é a ceia. Isso é um instrumento para a celebração da ceia, que é eu estar me relembrando, rememorizando a morte e a salvação através de Jesus Cristo. Tá bom? Ok. Isso ajuda muito, porque tem muita gente mesmo, que por um motivo ou outro não participam fisicamente de um momento de ceia, né? E não é isso que é importante. O importante é você estar sendo alimentado com a ideia, com a lembrança daquilo que Cristo fez por amor a todos nós. Tá bom? Vamos aqui para a nossa oração final. Nesse primeiro momento, vamos aqui para a oração. É o seguinte: Senhor poderoso Deus, é um poema. Somos eternamente gratos pelo teu imenso amor, por teu carinho para com cada um de nós, nos relembrando tua vinda na santa ceia do Senhor, nos fazendo participantes das agruras do Salvador, memorizando teus feitos eternos em nosso favor.
Faça com que este nosso culto matutino de todos os dias seja um bálsamo, né, terapêutico aos que cultuam conosco. Um doce encanto do teu carinho em nossas carências, que conheçamos melhor o teu infinito amor e saibamos desfrutar melhor da tua misericórdia, buscando ser mais bênção para as pessoas amadas do Senhor. Dos que estão sempre conosco nestas adorações, te exaltamos pelos aniversariantes neste dia. Imploramos conforto e cura aos que estão adoentados, direção e sabedoria aos que confiam em ti para lutar, tua companhia aos que estão em amargura de coração, arrependimento e tua fé aos que desejem a salvação. Tudo isto te pedimos, agradecemos, o que a ti nos mantém, com o nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, agora e por toda a nossa vida. Amém. Tá bom? Essa é a nossa oração neste momento final. E por último, os lembretes, né, que a gente vai colocar aqui para este momento. O nosso culto tem 3 momentos, todo mundo já sabe, né? São programas separados em gravações. A gente facilita isso para que as pessoas tenham acesso com maior facilidade aos temas tratados. No link número 3 da descrição deste culto, você tem estratégia do culto matutino, as estratégias que nós estamos trabalhando, e daqui a pouco a gente volta com o momento 2 e o momento 3, tá? Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com a sua família e parentes. Sua família e seus parentes. O que é que Jesus faria para melhorar isso tudo, tá? E em sua rede social divulgue: respeito e tolerância é a marca de um cristão. Respeito e tolerância é a marca de qualquer cristão. Tá bom? A gente fica por aqui e nesse primeiro momento e depois a gente volta com o segundo momento, tá? Deixa eu botar aqui essa música.